chuvoso, mas é bom porque é aconchegante, né? Vamos iniciar a nossa palestrinha, sempre pedindo aos nossos mentores espirituais, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que esteja junto conosco, direcionando a fala do palestrante, para que nós possamos beber as palavras certas e que Deus sempre nos abençoe. É sempre aberto o nosso trabalho. Bom, então hoje, gente, nós vamos conversar sobre os motivos de resignação. Nós já conversamos em palestras anteriores sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, fala sobre bem-aventurados os aflitos. Então, no capítulo 5, Kardec ele analisa a questão do sofrimento, partindo da premissa de que toda consequência tem uma causa. Então ele vem nos orientar que os aflitos serão bem-aventurados porque estão lutando com as leis divinas, A mesma lei que determina que para cada um seja dado segundo as suas obras, E que no Espiritismo estudamos como a lei de causa e efeito, numa demonstração de que tudo o que acontece é por conta de nós mesmos. Então a gente precisa compreender como que podemos obter essa liberdade. Leon Denis, um filósofo que foi seguidor de Kardec, ele vem nos dizer que o sofrimento é uma lei do nosso mundo. Ou seja, no nosso estado evolutivo, o sofrimento é uma lei que está presente e que vive entre os homens. Então, por isso é uma necessidade, A nossa vida aqui é uma necessidade para o nosso processo de evolução. Então, para que a gente possa entender os motivos de resignação, a gente precisa conhecer os mecanismos de evolução no que se diz respeito à dor. Aprendemos, com a doutrina, com o estudo da doutrina, que existe a necessidade da reencarnação. Então, lembra que em outras palestras nós comentamos, que a justiça divina, os instrumentos da justiça de Deus é o tempo e a reencarnação. Então, a reencarnação, a necessidade de você estar encarnado, esse pacto entre alma e matéria, no sentido de nos levar a um progresso, o progresso do espírito. A entrada no mundo físico, quando nós reencarnamos por si só, já é uma causa de sofrimento, porque há uma barreira que se impõe sobre o nosso espírito, ou seja, já começa a nossa luta, a luta do espírito. Então a gente precisa ampliar esse entendimento sobre a nossa experiência na vida terrena. Quando o sofrimento ele é bem aceito, no caso de haver dívidas, ou desta ou de outras vidas, ele irá trazer para a alma experiência e sabedoria, que vai levar o espírito a esse processo de evolução. Então, a grande compensação que existe para o espírito, para a alma, é o progresso. Essa é a nossa compensação. A luta gera essa elevação. Se ficássemos na ociosidade, por exemplo, nós não nos moveríamos espiritualmente. Não haveria processo nem de evolução moral e nem de evolução intelectual. E se não há evolução da sociedade, do espírito, não há evolução no planeta. Até porque, segundo Kardec, é o espírito que age sobre a matéria.
Então, é a sociedade, é o espírito que precisa evoluir moralmente e intelectualmente. Quando a doutrina ela nos coloca essa compreensão, né, a gente consegue ter um pouco mais de aceitação dessa dor, desse sofrimento. Né? Kardec ele nos diz que a alma se sente mais livre, né, e tranquila para seguir o seu caminho, para seguir a sua luta. Então, nós iremos refletir hoje, nessa palestra, sobre a possibilidade de suavizar a dor ou o sofrimento ou agravar esse fardo. Né? Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus vem nos dizer que nós podemos suavizar o nosso fardo ou agravá-lo, né? Nos mostrando que é através dos ensinamentos dele que esse fardo ele pode ser mais suave, né? Kardec ele mostra no capítulo 5 que essa relação de suavizar ou agravar a nossa falta, ela tem muito a ver com a nossa visão de mundo, né? De como nós encaramos a vida na Terra, né? Se nós verificarmos a vida na Terra de forma única, por exemplo, né? A unicidade da existência, uma única vida, sem nos importar com o futuro, não nos importamos com a vida futura. Como seriam os nossos sofrimentos? Né? Insuportáveis. A gente não vê saída para isso. E nós não perceberíamos um fim para essa dor. Ou seja, a dor ela fica desesperadora. A passo que a doutrina espírita, ela vem trazer outra visão, né? Uma visão mais precisa do futuro, né? De que a vida aqui na Terra ela é passageira. Né? A gente fala isso, né? Meu reino não é deste mundo, né? Jesus fala para nós. Então, se essa vida é passageira, então a dor também será, né? Quando a gente entende que a dor é como uma iniciação, é como se fosse um prelúdio, né? Se bem suportada, para dias melhores. Então a calma e a resignação, né, o saber sofrer, irá nos dar uma vida mais saudável e mais equilibrada. Esta aceitação, ela não é passividade. É uma aceitação que vem do conhecimento. Então o Espiritismo ele vem nos auxiliar, nos mostrando qual é a função da dor na nossa vida integral. Quando a gente fala vida integral, a gente tem que pensar no espírito e na matéria. Né? Aquele que recebe esse conhecimento, ele consegue enxergar a vida de um ponto de vista que vem do passado, tangenciando o presente e se projetando para o futuro. Então eu entendo que eu tenho uma vida anterior, que pode estar me causando essa consequência, mas eu tenho que pensar nas consequências futuras, né? E o importante é pensarmos que todos nós estamos destinados à felicidade. Ninguém vai sorrir para sempre. Né? Então, vamos compreendendo com o Espiritismo, sob toda a luz do Evangelho de Jesus, que nos traz essa informação, que há uma finalidade. E essa finalidade, né, esse objetivo, é a felicidade. Né? Jesus nos dá calma, quando a gente tem essa compreensão, Jesus nos dá calma e nos dá resignação. Né? A calma, ela vem do saber. Né? O saber por que eu estou sofrendo. E a resignação de como eu vou lidar com esse sofrimento vem do conhecimento. No item 14 desse capítulo 5,
Kardec ele menciona sobre a loucura e o suicídio. A loucura que Kardec menciona no item 14, ela representa as nossas dificuldades, né? As nossas lutas, as nossas amarguras, que são as nossas expiações, né? A consequência das nossas faltas. Então, que podem nos levar, e essa loucura, essa amargura, ela pode nos levar a cometer faltas terríveis e injustificáveis. E o Espiritismo ele vem nos auxiliar a repudiar qualquer ato que possa prejudicar o progresso espiritual. Nenhuma religião tem a preponderância absoluta da verdade universal. Todas elas, tanto as religiões orientais quanto as religiões ocidentais, possuem a mesma crítica ao suicídio, né? Tendo um entendimento de que a morte não existe. E que tirar a existência orgânica, física, traz consequências não confortáveis para o espírito imortal. Para nós espíritas sempre existe uma informação consoladora de que não há penas eternas, a gente não sofre para sempre. Razão pela qual ela é muito importante para as famílias e amigos que perdem alguém para o suicídio, né? De entender que há justiça, de entender que há amor divino, né? E que há uma, duas, quantas chances forem necessárias para que o espírito atinja o grau de felicidade. Mas a lei de causa e efeito é uma lei natural, é uma lei do universo, e sempre haverá uma razão para esse desconforto, que será mais ou menos intenso dependendo de cada realidade, dependendo de cada pessoa. O relógio do tempo passa a andar mais devagar quando existe sofrimento. Então, entretanto, se há vida após a morte, eu entendo que algo traz outras possibilidades, que existem outras possibilidades de leitura para o problema do suicídio. No capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Kardec coloca da seguinte maneira: em regra, o homem não tem direito de se dispor à vida. Por isso que a vida lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão pela qual não a abreviar voluntariamente, sob pretexto algum. Mas, o homem visto que tem o livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei, que estão sujeitas a dolorosas consequências. Então, não está no plano reencarnatório, no planejamento reencarnatório de ninguém assinalar o próprio extermínio. E isto traz consequências, porque a vida, ela tem um propósito. Cada um aqui tem um propósito, tem um objetivo de evolução. Não viemos ao mundo sem que haja um sentido, né? Estamos realizando um importante passo na caminhada evolutiva. E aí, compreendendo que a dor e o sofrimento não são contra nós, né? E sim um convite à evolução, ou seja, eu ressignifico a dor, né? Ressignificar a dor e o sofrimento não como punição, né? Não como castigo ou como abandono de Deus, mas como desafios evolutivos. Então estamos aqui para aprender que a dor e o sofrimento também possuem um entendimento didático e pedagógico, né? Esta é a cosmovisão espírita, né? Entretanto, o livre-arbítrio, ele é soberano, né? Se a pessoa escolhe a morte, existirão consequências que muitas vezes a própria pessoa vai desconhecer. E a doutrina, ela explica a realidade do suicida no plano espiritual, reforçando a coragem e a perseverança de que viver é a melhor opção. E que antecipar o retorno ao mundo espiritual não ajudará em nada
não haverá alívio e nem diminuição da dor. No cristianismo mais primitivo, muitos fiéis tinham a convicção que se tirassem a própria vida, mais cedo, no caso, iriam para o reino dos céus, né? Pelo fato do Evangelho apresentar que o reino de Deus era para as pessoas boas, para as pessoas justas. Então as pessoas elas queriam pular a etapa, já que eu sou boa, eu sou justa, não vou ficar aqui. Então eu já me mato antes e vou direto para o reino dos céus. Um equívoco, né? Mas Santo Agostinho, que foi o primeiro teólogo cristão, e ele é o primeiro teólogo cristão a colocar um ponto final nessa maneira de ver a vida, dizendo que a mensagem do Cristo não valida o suicídio, bem pelo contrário, né? Enaltece a oportunidade da existência dentro de uma perspectiva de coisas certas, para que possamos ter um futuro melhor no plano espiritual, falando de novo da vida futura. Então, nessa visão da doutrina espírita, nós temos um período de planejamento que antecede a encarnação, né? E esse planejamento, ele tem um tempo para acontecer. Então, para que se resolva todas as tarefas em uma existência, na existência que vai ser, que o espírito vai encarnar, né? Resolver tarefas e pendências que foram programadas para executar nessa vida. Então se estabelece um período de vida. E essa calibragem do tempo e da vida, ela é compatível com um fluido que se chama fluido vital. Ele é um estoque de energia que anima o nosso corpo físico, né? Permitindo que o espírito possa usar o corpo material como veículo. Como se fosse uma pilha e um brinquedo. Então, se eu tenho uma pilha e a pilha acaba, a energia acaba, o brinquedo acaba de... não funciona mais. Mas se eu quebro esse brinquedo, essa pilha ainda funciona. Então, a gente tem que pensar que o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, eles estão ligados, segundo André Luiz, molécula a molécula. E quando eu tiro a minha própria vida, essa energia, ela fica impregnada no espírito, no corpo espiritual. E é aí que o espírito sente toda a repercussão magnética ou as impressões do corpo morto. Olha só que sério. Então, o espírito desencarnado, ele sente toda essa energia. No capítulo 5 do livro Céu e Inferno, Allan Kardec ele descreve 9 relatos e entrevistas com espíritos que cometeram um suicídio. Eu vou ler uma delas para vocês. Tende piedade de um pobre miserável que sofre. Essa reunião, essa comunicação, ela foi dada espontaneamente numa reunião mediúnica, em 12 de fevereiro de 1863. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. Ó vazio, o espaço, eu caio, me acudam. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Eu sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias, e foi por isso que me pus a beber. Tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Oh meu Deus, que momento! Por que desejei que acabasse quando a vida já estava tão próxima do fim? Orai para que eu não veja mais este vazio abaixo de mim. Vou quebrar-me nas pedras. Falo isso a vocês que têm o conhecimento das misérias daqueles que não estão mais neste mundo. Dirijo-me a vocês, embora não me conheçam, mas é porque eu sofro muito.
Se querem provas, está aí o meu sofrimento. O nome dele era François Simon Louvet. Aí o guia do médium, ele explica aos presentes na reunião que aquele espírito sofredor era um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto não deixou ele concluir a prova. Faltou-lhe coragem. Né? Em vez de olhar para o alto, se entregou ao álcool, desceu aos últimos limites do desespero e pôs um fim na sua triste história, lançando-se de uma torre, em 1857. Quando ele vem e fala sobre o suicídio, são 6 anos depois. Então, a conclusão é que ele ficou... Aí a gente tem que pensar em 6 anos, mas 6 anos aqui, na nossa vida da Terra. Né? A gente não sabe qual é o espaço-tempo no plano espiritual. Mas são 6 anos da vida terrena nesse looping. Então ele só vê ele caindo e se quebrando. Ele só vê ele caindo e se quebrando. Olha o tormento. E quando isso vai acabar? Nós não sabemos. Né? Então Kardec ele fala isso. Isso vale o inferno? E suas chamas? Né? Foram inventadas essas histórias? Não, são aqueles que os mesmos que sofreram, que vêm nos descrever. Então, a doutrina espírita, ela traz esses relatos justamente para mostrar que há uma vida após a morte e que a vida continua. E existem as consequências, as leis de causa e efeito. É muito comum na literatura espírita o desapontamento dos suicidas, né? Da pessoa que tira a própria vida. Né? A pessoa que comete o suicídio, ela não acaba com nada, né? Porque a morte ela não existe. Outro fato extremamente relevante é a condição do corpo espiritual. Né? A pessoa que causa o suicídio, ela causa uma lesão no corpo espiritual. Por quê? Porque o espírito ele está ligado, molécula a molécula, ao corpo físico. Então, esse corpo espiritual, ele vai ter uma lesão. Chico Xavier, ele menciona em uma das suas entrevistas, foi para Hebe Camargo essa entrevista, e essa entrevista está descrita no livro Viver é a Melhor Opção, que existem diferentes gêneros de problemas futuros que o espírito desencarnado pelo suicídio haverá de enfrentar. Então, quando uma pessoa, ele fala assim, quando uma pessoa decide se matar e ela recorre a algum tipo de ferimento que determina esse colapso orgânico, haverá uma sequela na região do corpo, onde se deu o trauma. É como se o ferimento ou aquela sequela não deixasse de sangrar. O ferimento não cicatriza e ele fica revendo a cena do crime. Então, quando a gente consegue compreender que a justiça de Deus usa os instrumentos do tempo e da reencarnação, sempre haverá uma nova chance. E em uma nova chance de reencarne, o corpo físico, ele irá absorver o ferimento do corpo espiritual e seu próximo corpo físico virá com sequelas, né? Naquela região do trauma. Chico Xavier, ele chama de encarnações que vêm com marcas. Né? Então, aí a gente entra de novo na justiça divina, a lei de causa e efeito. Que na verdade é uma lei universal. Há uma abordagem muito interessante de Kardec, quando ele fala do suicídio indireto. Né? Isso passa muitas vezes desapercebido por muitos de nós. Né? Ou seja, a maneira como nós nos comportamos na vida, né? Apressando a extinção do fluido vital, dessa energia que a gente tem, de forma não vigilante. Né? Ele coloca assim, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea,
mas com tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Né? Os vícios, por exemplo, né? De uma forma geral, né? Quando usamos de forma exagerada drogas lícitas e ilícitas, né? Excesso de alimentação, que fazem mal ao nosso metabolismo, né? Que vai fazer mal para a nossa pressão, para a nossa diabetes, para o nosso coração. Tudo isso a gente tem que cuidar. Isso aconteceu com o André Luiz no nosso lar, né? O André Luiz era boêmio, né? Fumava, bebia, né? Aventuras amorosas, contraiu sífilis e desencarnou antes da hora. O próprio André Luiz, em nosso lar, ele chama de nós somos completistas. Né? Quem são os completistas? São as pessoas que são programadas para viver um período X, mas vivem Y. Né? E isso bate a consciência de André Luiz depois. E ele não entende, as pessoas chamam ele de suicida, ele passa 8 anos da Terra no umbral, sofrendo, e não consegue compreender por que chamam ele de suicida. Né? Aí depois que ele vai entender os motivos dele ter passado todo esse tempo no umbral para até completar a missão, né? O que ele precisava fazer. Então nós temos muitos motivos para entender que não há solução possível para quem acha que o autoextermínio significa alívio, que reduz a dor ou permite uma solução melhor. Né? Em 2017, a Organização Mundial da Saúde ela dedicou ao ano ao combate ao suicídio. Né? A constatação é de que o índice ele está subindo no mundo, principalmente entre jovens e adolescentes. Né? Então é uma realidade que nós não podemos deixar passar. Sabe? Está mais do que na hora da gente falar sobre o suicídio. As pessoas não falam porque existe um tabu. E quando alguém comete o suicídio, isso é abafado de todas as formas. Né? O suicídio, ele é um ato de desespero. Ele é um ato de desespero impulsivo ou premeditado. Em uma pesquisa realizada na Universidade de São Paulo, foi constatado nas pessoas que cometeram o suicídio expressões corporais de arrependimento. Então, logo que a pessoa comete o suicídio, ela se arrepende. Então, às vezes é 1 minuto da tua vida que a loucura chega num momento tão forte, tão crucial, que a pessoa ela não consegue mais. Porque não é protesto, sabe? Não, é desespero. Não existe nenhuma, o suicídio não existe nenhuma manifestação social, política, ideológica. Muitas vezes a pessoa quer viver, mas ela não consegue mais, porque ela não aguenta mais sofrer. Né? Infelizmente, hoje nós vivemos em uma sociedade que a depressão ela é off, né? Afinal, as pessoas elas precisam estar sempre felizes e belas nas redes sociais, né? Você olha, está todo mundo alegre e feliz, como se fosse uma obrigação, né? Mais uma obrigação do ser humano contemporâneo, né? Estar sempre rindo e feliz. Outro ponto de vista muito importante é falar sobre a tristeza. Né? A tristeza ela não é a depressão, às vezes a gente fica triste mesmo, isso faz parte do nosso ciclo, né, da vida. A tristeza é aquele momento em que eu me recolho, que eu reflito, que eu faço a minha análise do que é fundamental e do que é essencial. Já a depressão não, a depressão é quando isso se torna patológico, quando a pessoa não vê mais saída para o problema. Né? Por isso temos que ter complacência, compaixão com as pessoas e deixá-las terem sim um momento de tristeza. Não é chato, é importante. É importante para essa autoanálise. E às vezes quando eu faço essa autoanálise, eu vejo
eu preciso de ajuda. O índice de depressão e suicídio, ele está vinculado com essa obrigação de ser feliz o tempo todo. E se a pessoa não é feliz, é como se ela não coubesse mais no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Esse índice é alarmante. A cada 20 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. Né? E principalmente entre jovens e adolescentes. Mas que sociedade é essa? Que cria um buraco tão grande que uma pessoa de 20 anos acha que não vale a pena mais viver. Nem passou nada pela vida ainda praticamente. Né? Então, há um fracasso sim na comunicabilidade. Há um fracasso sim no esclarecimento. E a doutrina ela vem com esse esclarecimento. Né? De que a vida continua. Então, nem sempre nós iremos encontrar respostas nessa vida para os gêneros de sofrimento que são muito dolorosos. Todos nós erramos no passado e erramos feio. Né? É por isso que o julgamento do outro ele precisa ser relativizado. É por isso que a gente não deve julgar. Né? Então, quando soa o alarme e a pessoa se descobre em sofrimento, é preciso procurar ajuda. Né? E a ajuda existe. Existe a medicina da terra, né? O apoio psiquiátrico, o apoio facilitador, que é o psicólogo, e até mesmo medicamentoso, se for necessário. E junto o apoio espiritual, independente da sua corrente de fé. Né? A ideia que a vida transcende a morte, né? Que a vida continua, isso ajuda e completa essa situação terapêutica. É um tratamento. Então você tem o tratamento da terra, da medicina, e você tem também o tratamento espiritual. Por isso nós temos, né, a campanha do Setembro Amarelo, né, e os espíritas cristãos, eles se mobilizam muito nessa direção. Né? A doutrina espírita, ela foca muito nessa condição. Precisamos, então, acolher as pessoas que têm essa intenção suicida. Né? Pessoas que procuram o centro espírita e por alguma razão flertam com o suicídio. Elas precisam ser acolhidas. Né? Elas precisam de muito cuidado e de muita sensibilidade. O indivíduo precisa ser acolhido, ele precisa ser assistido, ele precisa ser objeto de entendimento, de esclarecimento e de comprometimento. Né? Nós precisamos fazer esse acolhimento justamente porque nós não entendemos o que determinou esse apagão, né, da razão, da lógica e da lucidez para querer tirar sua própria vida. Né? O CVV é um Serviço de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Ele foi criado em 1962 em São Paulo. São mais de 4.000 voluntários por todo o país. São mais de 3 milhões de atendimentos no ano, através do número 188 ou do chat, cvv.org.br. São 3 milhões de atendimentos. Olhe quantas vidas são salvas, às vezes por conta desse acolhimento, né? E você escutar a pessoa. Né? Então, a gente conclui na nossa reflexão que, compreendendo que temos que ter a noção de que a dor, esse ressignificar da dor, né? Compreender e ter a noção de que toda dor e todo o sofrimento, ele passa. Ele é cíclico, mas ele passa. Lembre-se sempre da frase do Cristo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mesmo que não tenhamos forças para irmos sozinhos, para suportar o fardo,
ele se torna leve quando lembramos de que o outro pode nos ajudar. Cada projeto na Terra é sagrado, né? Precioso, é valiosíssimo. Existe uma passagem no livro Suicídio e Suas Consequências, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Maria Dolores. Maria Madalena pergunta a Jesus: Senhor, onde estiveste? Quando ela encontra ele no terceiro dia. Aí Jesus diz: Maria, não fui ao alto, nem me elevei sequer a um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci. Mas desci muito aos reinos inferiores, porque despertando do túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, eu sentia neste alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrar este amigo amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que, enfim, ele pudesse adormecer. Quem é esse seu amigo que lhe fez descer antes de procurar a luz do Pai? Maria, um amigo nunca esquece a dor do amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria ao sol do mesmo amor de que te elevas, me vali depois da cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, meus irmãos, a providência divina jamais nos abandona. Cabe-nos, no momento de perda de nossas forças, procurarmos ajuda e nos refugiarmos naquela fagulha de fé para iluminar tudo o que está à volta. Viver é e sempre será a melhor opção. Fé, força e coragem. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês a respeito da dor, de ressignificar o sofrimento, de ressignificar a dor e continuarmos na luta. É isso aí. Parabéns. Muito obrigada. Que possamos levar essa luz para casa, dentro do nosso coração, para abraçar os nossos queridos, os nossos filhos, pais, que todos sejam abençoados com essa luz divina. Vamos fluidificar estas águas que temos aí, pedindo a Deus Pai, que elas se tornem o remédio para o corpo e a alma de quem dela se servir. Também pedimos, Pai, pelos aqueles nomes que estão dentro do nosso coração, aqueles que foram colocados no livro de oração, que todos sejam agraciados com o teu grande e divino amor. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Então vamos